Oi, meu nome é Larissa Magoga e este é o meu diário de estudos. Geralmente aqui eu posto meus estudos sobre música, mas como eu ainda estou na escola e tenho outras matérias para estudar, e também como livros é a segunda coisa que eu mais amo, resolvi fazer um vídeo registrando tudo que eu aprendi com o livro Retrato de Dorian Gray. O livro Retrato de Dorian Gray foi escrito pelo dramaturgo Oscar Wilde e foi publicado em 1890 pela revista mensal Lilliput. Observação: essa foi a mesma imprensa que publicou O Signo dos Quatro, que é um livro de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Quando o livro Retrato de Dorian Gray foi publicado, a revista considerou essa obra imoral. Então, sem o conhecimento de Oscar, eles começaram a alterar algumas partes, na esperança que a sociedade vitoriana recebesse melhor. Mesmo com a censura, a sociedade condenou essa obra e Oscar teve que responder a muitos processos. Depois de ter que responder tantos processos e depois de tantas acusações, Oscar Wilde, em 1891, decide revisar e ampliar a sua edição de revista, a transformando em um livro em formato de romance. Essa nova versão de 1891, Oscar deixa um prefácio para mostrar o seu ponto de vista sobre moralidade e arte, que serve para o leitor compreender melhor do que se trata o livro Retrato de Dorian Gray. Hoje, podemos adquirir as duas versões, tanto de 1890, que é a versão não censurada, quanto também a versão de 1891, que é censurada pelo próprio Oscar Wilde, mas sem tirar a essência, e também contém um prefácio maravilhoso. A versão que eu li é a censurada de 1891 e esse livro é da editora Príncipes com a tradução de João do Rio. Essa versão da editora Príncipes de O Retrato de Dorian Gray, ela tem essa capa extremamente marcante e autêntica que passa a mensagem sobre o livro Retrato de Dorian Gray. Ela também contém pequenos detalhes no início de cada capítulo. É uma edição boa, pois ela contém orelhas, isso ajuda a conservar melhor um livro. E também o prefácio tão incrível, que daí aqui tem um prefácio e novamente o retrato de Dorian Gray. Eu achei essa parte bem criativa e ela é somente isso. Tem outras versões que tem anotações, resumos sobre o processo de publicação dessa obra, toda a parte da censura, mas essa aqui vai direto ao ponto da história. Você abre o livro, tem o sumário, o prefácio e já começa a história. Então é muito interessante se você quiser adquirir somente a história, sem muitos detalhes. Se quiser outros detalhes, terá que ir procurar em outras fontes. Uma observação rápida é que essa versão aqui é bem fácil de adquirir, ela é super baratinha, mas onde eu comprei esse daqui foi... Eu não tô sendo patrocinada, mas aqui foi na loja Americanas e realmente é muito barato. Na época que eu comprei, eu acho que eu comprei lá em novembro de 2021 e tava apenas R$ 7,90 mais ou menos, com o frete também super barato e chegou em menos de 24 horas. Então, não estou sendo patrocinada, mas realmente é um livro muito barato. Para a quantidade de conteúdo que tem aqui dentro, super vale a pena. Mesmo depois de todas essas polêmicas, o livro Retrato de Dorian Gray hoje é super aclamado, um pilar da literatura inglesa e também considerado um grande clássico gótico. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do livro. Esse livro traz a reflexão sobre beleza, juventude e moralidade. Sabe aquele típico pensamento dos adultos sobre os jovens, como aproveite sua juventude, pois depois é só pagar conta, ou desfrute de sua beleza, pois um dia ela vai embora? Pois bem, agora imagina se alguém pudesse desfrutar de todos os deleites da juventude, sendo extremamente belo e tendo muito dinheiro. Como que essa pessoa seria? Ou melhor, como seria o estado, a beleza de sua alma? Será que isso seria bom
ou será que isso seria ruim? Essa é a incógnita que Oscar Wilde trouxe com o livro Retrato de Dorian Gray. Vou fazer uma pequena sinopse sobre o livro. O livro começa com um diálogo entre Lord Harry e Basil sobre o retrato de Dorian Gray. Nessa conversa, Lord Harry tenta convencer a Basil de divulgar esse quadro, afinal, o retrato está esplêndido. Todavia, Basil nega o pedido de Harry, pois ele alega que naquele quadro que ele pintou havia muito de si mesmo. No meio dessa conversa, Dorian Gray entra na casa de Basil e então Dorian e Harry se encontram pela primeira vez. Lord Harry fica extremamente encantado com a beleza e graça do jovem Dorian, e Dorian Gray fica extremamente deslumbrado com o pensamento sobre a vida de Lord Harry. Dorian, ao contemplar o seu próprio retrato, começa a entrar em um estado de extrema angústia ao refletir sobre tudo que Lord Harry havia lhe dito, pois até aquele momento ele não tinha consciência do tamanho de sua beleza. Nesse momento, Dorian Gray declara que o retrato seria sua perturbação, pois ali estava registrado toda a sua beleza e sua virtude se conservaria para sempre. Já ele envelheceria e a cada minuto se tornaria mais distante da imagem registrada no quadro. Então Dorian diz que estaria disposto a trocar sua alma pelo quadro, e a partir desse momento ele seria como o retrato. Nunca envelheceria, jamais teria rugas ou manchas em sua pele. Todavia, agora no quadro estaria registrado a beleza de sua alma. Depois desse acontecimento, Dorian é extremamente influenciado pelo Lord Harry, que acredita que a beleza da vida está nos prazeres, e é visível a mudança de comportamento e caráter de Dorian Gray. Então essa é a sinopse sem spoilers, afinal, se você não leu, eu não quero estragar a sua experiência de leitura. Mas resumindo, essa é a proposta do livro, com diálogos marcantes que irão te fazer refletir bastante. O que eu aprendi com esse livro? Eu conheci esse livro através de uma aula de filosofia que eu tive ano passado, ainda estava no momento de ensino à distância, e a aula era sobre juventude, e a professora trouxe como exemplo o livro Retrato de Dorian Gray. Então, a partir desse momento, eu fiquei com muita vontade de lê-lo. Então, eu comprei esse livro no final do ano passado, mais ou menos em novembro, e as aulas já tinham voltado presencialmente. E a matéria que o professor estava passando nas aulas de filosofia se encaixou perfeitamente com o assunto do livro. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na filosofia, tem uma matéria muito interessante que se chama contratualismo, o contrato social, que estudamos o início de uma sociedade. Muitos filósofos estudaram sobre essa matéria, mas dois se destacaram. Um se chama Thomas Hobbes, e a teoria dele era a seguinte, que o ser humano era mau, lobo de si mesmo, e que a sociedade consertava o homem. Já Rousseau tem um pensamento diferente. Ele acredita que em estado de natureza o ser humano é bom, a sociedade que corrompe. Tecnicamente é a ideia totalmente contrária de Hobbes. Mas Larissa, o que isso pode se aplicar no livro? O livro dá uma representação perfeita sobre o contratualismo. Afinal, podemos jogar numa roda de amigos a seguinte questão: Dorian Gray era bom e foi corrompido? Ou Dorian Gray era mau e apenas tudo que aconteceu na vida dele, na verdade, só despertou o que havia dentro dele? E todas as pessoas que eu conversei antes de fazer esse vídeo, de primeiro impacto, falaram: Dorian Gray é mau e tudo que aconteceu com ele não foi por isso que ele ficou mal, apenas despertou o mal que já havia dentro dele. E eu também tinha essa ideia.
Mas aí as aulas de filosofia foram passando e o meu professor falou que a teoria mais aceita pela ciência é a teoria de Rousseau, que fala que o homem é bom em seu estado de natureza e a sociedade o corrompe. Então eu comecei a refletir sobre tudo isso e realmente eu cheguei nessa mesma conclusão. Tem uma parte no livro que me fez chegar na conclusão de Rousseau, pois o narrador observador conta que no quarto onde Dorian Gray guarda o retrato dele, que agora está estampado com uma imagem horrível de sua alma, é o mesmo ambiente onde, quando criança, Dorian passava o dia inteiro estudando e brincando. Então, nesse momento, o livro traz a reflexão sobre o quão grande é a ironia de haver uma criança tão pura, tão simples e, de repente, no mesmo local, ter um quadro tão horrível sobre o mesmo ser. Então, tudo isso chega à conclusão que o homem é bom e conforme vai passando o tempo, a sociedade vai corrompendo ele. É claro que na filosofia não tem como bater o martelo em determinado assunto. Afinal, toda hipótese que tem argumentos se torna uma teoria, e por isso que a filosofia é constantemente estudada. Mas hoje, a Larissa de 16 anos, que só teve um ano de aula de filosofia, chega nessas conclusões e eu te convido a, se você não leu, a ler essa obra tão esplêndida, mas se você já leu, a refletir e tirar suas próprias conclusões sobre o contratualismo e o retrato de Dorian Gray. O contratualismo é apenas um ponto que dá para ser explorado na filosofia sobre o livro Retrato de Dorian Gray, mas dá para se aprofundar muito sobre o que é moralidade, o que é ética, costumes do senso comum de uma sociedade. Então, esse livro é muito rico e que dá para fazer uma baita reflexão, uma roda de amigos e até mesmo ser usado dentro da sala de aula. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui registrado o que a Larissa de 15 anos, que eu terminei a leitura ano passado, o que a Larissa de 15 anos achou sobre essa obra. E eu simplesmente amei, é uma leitura, com certeza é um dos meus livros favoritos e que eu saio por aí recomendando para todo mundo. Eu até comprei esses livros de presente para as minhas amigas e comprei para o meu irmão também, porque é uma leitura maravilhosa. O que mais me chamou a atenção foi a linguagem dela, pois como ela foi feita em 1890, a forma como ele narra é totalmente diferente dos dias atuais e dá todo aquele ar culto e inglês com um estilo bem britânico por ser uma história passada em Londres. Mostra todos os costumes, as manias, então é algo realmente encantador. Se eu pudesse falar algo sobre esse livro é encantador. Outros pontos também que eu amei foram as referências artísticas. Logo no prefácio já tem referências, mas no decorrer do livro, referências sobre Shakespeare, também tem referências musicais, coisa que eu amo, pois Dorian, no meio da história, ele toca piano. Então, às vezes ele toca Schumann, às vezes ele toca Chopin. Então, a referência de teatro, ópera, tudo isso é muito maravilhoso, mas com certeza um ponto que mais me chamou a atenção foi o desenvolvimento do Dorian. Conforme os diálogos e os capítulos iam se passando, era visível toda a mudança de comportamento e pensamento de Dorian Gray. Então a forma como foi construída me deixou admirada. É um livro maravilhoso, eu simplesmente amei, muito bom, super recomendo. Muito bom. Ah, uma curiosidade sobre esse livro é que ele ganhou uma adaptação do cinema. Então, sim, o livro O Retrato de Dorian Gray tem um filme. E eu vou falar aqui alguns pontos que eu percebi assistindo o filme, do que é diferente, o que é igual ao livro e também alguns comentários que eu vi de outras pessoas que leram o livro e assistiram. O filme foi publicado aqui no Brasil no dia 25 de março de 2011, estrelado por Ben Barnes e dirigido
por Oliver Parker. Então, apesar de eu gostar de filmes com o estilo vitoriano e também admirar muito a atuação de Ben Barnes, eu não gostei nem um pouco do filme. Não é um filme que eu recomendo. Na verdade, fiquei bem decepcionada, porque eu acredito que tiraram toda a essência da obra. Tenho a impressão que o filme quis mostrar como a sociedade vitoriana via as obras de Oscar Wilde, pois eles deram muita ênfase no prazer carnal e as cenas que tem no livro, que são super complexas, que tem diálogos extremamente filosóficos, simplesmente não teve no filme. Então, algo que me decepcionou bastante, pois o livro, principalmente a versão censurada, é um livro que pode abertamente ser indicada para jovens, adolescentes como eu que estão começando a estudar filosofia. Já o filme não, eu tive que pular muitas partes e certamente se um professor indicasse para algum aluno, ele teria problemas. Outro problema que temos no filme também é que ele distorceu muitas partes do filme, que nem, por exemplo, a relação do Dorian com a Sybil Vane. Foi algo totalmente distorcido. Então, mas eu acho que a parte assim que mais pegou, que eu fiquei, ai meu Deus, foi quando a morte de Sybil Vane em si. Pois no livro tem toda a questão de uma poesia, pois naquele momento Sybil Vane se matou com veneno, algo que faz super referência com Shakespeare, mas ao mesmo tempo seria uma simbologia que ela morreu do veneno de Dorian, sobre o caráter de Dorian ela morreu. Então tem toda uma coisa lírica no meio. Já no filme ela simplesmente se jogou em um lago e se afogou, tirando totalmente o romance, não que haja romance na morte de alguém, mas em toda essa questão poética sobre algo. Então, a relação que no livro o Dorian é um menino extremamente apaixonado, mas ao mesmo tempo confiante e que está decidido a se casar com Sybil Vane, não importa o que o Lord Harry fale. No filme não, parece mais um menino inseguro que não consegue falar com ela direito e que se deixou por levar pelas conversas de Lord Harry, então traindo Sybil Vane, coisa que não acontece no livro. Os dois brigam pelo fato que Dorian tá tão apaixonado que leva Basil e Harry para conhecer Sybil Vane, mas antes ela teria que atuar no teatro e depois eles conversariam. E Sybil Vane simplesmente faz uma péssima atuação, Harry e Basil se levantam e então Dorian resolve abandonar Sybil Vane. Contrário do filme, que eles acabam não ficando junto porque Dorian traiu Sybil Vane e a Sybil Vane estava grávida. Isso também é outra mudança que no livro não aconteceu. Então são pontos assim que realmente é claro que uma adaptação não vai ser idêntica ao livro. Ela é uma obra inspirada, baseada no livro, mas tem alguns pontos que não podem ser alterados porque realmente tira toda a construção de uma mensagem. Então, eu já vi vários comentários de outras pessoas que realmente ficaram bem tristes com esses pontos também, e principalmente o final, que eu acredito que é a maior mensagem que Oscar Wilde quis passar, é que Dorian Gray matou Dorian Gray, mas não que ele tenha se suicidado, mas e sim que a alma de Dorian foi lá e matou ele, o retrato matou ele. Na verdade, esse final no livro fica meio que com um mistério, pois não sabemos se ele se matou ou foi o quadro que matou. Então seria uma forma de mostrar que a alma e o corpo são um só. Por mais que aqui, nesse momento, só esteja aparecendo o meu corpo, enquanto eu falo nas minhas ações, estará estampado a beleza de minha alma. Então, toda essa construção que, como a minha amiga finalizou o livro e daí a gente começou a trocar áudio, a gente ficou extremamente feliz, não feliz, mas assim, elétrica, surtando, como nós dizemos. Então, com esse final, já no filme aparece o Harry matando o Dorian, o que não faz muito sentido porque aí traria no conceito de que
o Harry influenciou o Dorian e daí depois ele acabou matando o Dorian, ou seja, a culpa de tudo seria o Lord Harry. Então, deixaria o fardo de Dorian mais leve. Podemos dizer que, você não fala que ele é bom e depois foi corrompido? Ele foi corrompido, mas ele quis ser corrompido. Ele foi atrás do Lord Harry. Então, é algo que muda totalmente a mensagem tão poética. E isso realmente me deixou assim bem frustrada com o filme. Concluindo, o livro O Retrato de Dorian Gray é magnífico. Como já disse muitas vezes nesse vídeo, super indico. Eu tenho um carinho especial por esse livro, pois ele me deu a linha de partida para começar a pensar sobre filosofia. Eu realmente estou encantada com essa matéria, mas também porque foi o primeiro clássico que eu li. E os clássicos são totalmente diferentes dos livros contemporâneos que eu estava acostumada. Então, não que um seja superior ao outro, eles são diferentes e essa é a beleza da literatura. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada se você chegou até o final desse vídeo e agora é só estudar, estudar, estudar. Beijinhos, tchau, tchau.